Fala pessoas, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apóstolo Vestibulares e hoje veremos os tópicos fundamentais de matemática. Antes, eu vou deixar aquele recadinho para vocês. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, você que assiste às nossas aulas, mas ainda não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificação, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso você vai ficar sabendo, ou vai ficar a par de todas as novidades que acontecem por aqui. Tranquilos? Aula 42. Módulo de um número inteiro ou valor absoluto. Galera, hoje a aula tem muita informação. Hoje a aula é até um pouco pesada. Então, por isso, os pré-requisitos são atenção, disciplina, dedicação e as aulas anteriores. Vamos lá, papel e caneta na mão. Módulo de um número inteiro. Introdução. Sempre que possível, podemos determinar um ponto na reta numérica, e nós já vimos o conceito do que é reta numérica, em relação à origem O. A distância entre o ponto escolhido e a origem é chamado de módulo ou valor absoluto. Então, sempre que falarmos em módulo de um número, tá? Sempre vamos estar nos referindo à distância, tá? Distância, qual distância? Distância de um ponto que nós vamos escolher, ou que você vai determinar, em relação à origem. Lembra que já falamos que a origem, né, o zero lá na reta numérica, vai ser a sua referência, ou seu parâmetro? Então, se você tomar ou usar a reta numérica, tá, ou a origem, né, como parâmetro na reta numérica, qualquer ponto que você especificar nessa mesma reta, tá, essa distância vai ser chamada de módulo. Tranquilo? Não se esqueça disso. Continuando, representação. Representamos o módulo de um número colocando este mesmo número entre duas barras verticais. Tá? E aí está aqui as duas barras verticais para você. Tá? Então, quando usamos essa barra, tá? Estamos querendo dizer módulo de um número. E aí temos um exemplo. Né? Então, tem aqui a origem, tá? O de origem. Eu tenho esse ponto A. Tá? Então, eu tenho os valores, tá? No caso, à esquerda de zero, valores negativos. Então eu tenho o valor aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se a esse valor menos 4 na reta numérica eu chamar esse ponto de A, tá? Então dá origem a esse ponto A, que no caso coincidiu, né, com o valor menos 4, então são 4 unidades, beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, nesse caso aqui, tá? Eu posso dizer que o módulo de menos 4 é igual a 4 unidades. Por quê? Porque isso tem a ver com distância, tá? Ninguém percorre distância negativa. Sempre que vamos percorrer uma distância, essa distância vai ser positiva. Por isso, a ideia ou a necessidade ou da representação de módulo. Então, como já vimos, né, o módulo de menos 4 é 4. Tá? Módulo de menos 4 é 4. E a gente escreve ou representa dessa forma, tá? As duas barras verticais, o menos 4 e o 4. Porque é uma distância percorrida em relação à origem. Beleza? Se pegarmos um outro exemplo, o ponto C, tá? Então está aqui de novo a origem, o ponto C, nesse caso agora está à direita da origem, tá? Que eu vou atribuir o valor 7 positivo, beleza? Então perceba que da origem até o ponto C, nós deslocamos 7 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo? Não perca essa informação de vista, tá? Muita gente confunde, tá? Acha que módulo é só uma troca de sinal, tá? Módulo vai estar relacionado à distância. Módulo vai estar relacionado à distância, tá? Que você determinar na reta numérica, sempre em relação à origem. Então, módulo de um número vai ser sempre um valor positivo, tá? Grava isso. Módulo de um número, tá? Coloca um asterisco aí, um post-it, coloca um destaca-texto.
módulo de um número vai ser sempre, sempre, sempre um valor positivo, porque está relacionado à distância, beleza? Então, o módulo, por exemplo, mesmo que seja, foi aqui no caso um número positivo, né? Então, o módulo de um número positivo é o próprio número positivo. Então, o módulo de mais 7 é o próprio 7. Que foi deslocado, né? Deslocou-se 7 unidades. Consequências. O módulo de zero é o próprio zero, né? Então eu posso até representar o zero estando em módulo, mas como não há distância percorrida, né? Então, por exemplo, se eu tomar o zero, né? Módulo de zero, tá? Então o zero coincide com a própria origem. Então o módulo de zero é zero, porque não teve distância, nenhuma unidade, né? Percorrida. Continuando, o módulo de menos 10 é 10, tá? E a gente lê assim, ó, módulo, né? As duas barras, módulo de menos 10, tá? Menos 10 aqui, o sinal negativo, é igual a 10. Módulo de menos 8 é igual a 8. Perceba que quando o valor dentro das duas barras, né, ou do módulo é negativo, o resultado é sempre positivo. E quando, no caso aqui, né, quando o valor dentro do módulo é positivo, o resultado também vai ser positivo. Então, grava isso, tá? Sempre o módulo de um número vai ser sempre um valor positivo. Mudando de assunto, números opostos ou simétricos. Sejam os pontos A e B localizados na reta numérica abaixo. Então eu tenho aqui o ponto A, beleza? Tenho também a origem, né? E tenho o ponto B. Tá? Então eu tenho a esse ponto A, é o valor associado, menos 5, e ao ponto B, esse outro valor, né? Que associamos o valor mais 5. Verifica-se que os pontos A e B ocupam posições simétricas em relação à origem, pois estão à mesma distância da origem, porém estão de lados opostos. Neste caso, dizemos que menos 5 e 5 são simétricos ou opostos. CJ, não é a mesma coisa que módulo? Cara, cuidado, não. Por isso que muita gente confunde números opostos ou simétrico com módulo. Módulo vai estar sempre relacionado à distância em relação à origem, tá? E no caso de números opostos ou simétrico, tá? Sempre vai estar relacionado com 2 pontos, beleza? Então, ó, eu tenho em relação à origem, eu tenho um ponto A, 5 unidades. O oposto de menos 5 é o 5, tá? Então, de novo. O oposto de menos 5 é o 5 positivo. Por outro lado, se eu quiser, né, dizer que qual é o oposto de mais 5, o oposto de mais 5 é o menos 5. Por quê? Porque ambos os pontos, ponto A, ponto B, em relação à origem, têm a mesma distância. Tá? Eu posso dizer que o módulo, tá, no caso de B em relação à origem é 5 unidades. Tá? E posso dizer que o módulo de A em relação à origem também é 5 unidades. Mas é coisa diferente, tá? Só que no caso, número oposto, tá? Vai ser sempre o mesmo número, só que com sinal trocado, tá? Não perca essa informação de vista. De novo, coloque 1000 asterisco aí, coloque um bloquinho, uma folhinha de post-it e um destaca-texto, tá? Oposto de um número é o mesmo valor, só que com sinal trocado. Ao passo que, só voltando a fita, né? Ao passo que em módulo nós vai ser sempre um valor positivo, né? Módulo de um número vai assumir sempre valor positivo, porque tem a ver com a distância, beleza? No caso de número oposto, tá? Pode acontecer de tanto ter número positivo quanto número negativo, beleza? Exemplos. 14 é o oposto ou simétrico de menos 14. Ó, 14. Só que aqui é valor positivo e aqui é valor negativo, né?
E você já sabe que quando não tem nenhum sinal à esquerda do número, esse valor é positivo, beleza? Então aqui, ó, 14 é o oposto de menos 14. Menos 11 é o oposto ou simétrico, tá, de 11. Então, ó, menos 11 é o oposto ou simétrico de 11. Então, eu tenho um valor negativo, um valor positivo. Um valor positivo, um valor negativo. E menos 1 é o oposto ou simétrico de 1, tá? Porque esses dois valores, tá? Em todos esses casos aqui, tá? Os dois valores em relação à origem, tá? Tem a mesma distância, tá? Tem o mesmo módulo, tá? Mas com sinal trocado. Beleza? Eu posso representar, por exemplo, esse 14, tá? Como dessa forma aqui, tá? Menos parênteses menos 14, tá? Isso aqui, quando você faz a multiplicação, tá? Quando você aplica a propriedade distributiva, você já viu em aulas, tá? É uma multiplicação, né? É como se tivesse um menos 1 aqui, tá? Tivesse um 1 aqui, então fica menos 1. E na multiplicação, sinais iguais dá mais. Menos e menos dá mais. Então, menos 14. Uma outra forma de você representar é menos 14 vezes menos 14. Muitas das vezes, em muitos cálculos, usar essa representação vai se fazer até necessário você usar esse tipo de representação. Então, menos 11, né? Tá aqui, menos 11. Menos 11 é a mesma coisa que eu escrever, né? Menos 11, melhor, menos, né? Como se tivesse um 1 aqui entre o sinal de menos e o sinal de parênteses, tá? Então, é menos 1 que multiplica mais 11. E na multiplicação, sinais diferentes dá menos, beleza? E menos 1, eu posso dizer que menos 1 é igual a menos mais 1, tá? Igual esse outro caso aqui, tá? E fica a dica para vocês, tá? Sempre que antes do sinal de parênteses, tá? Antes do sinal de parênteses, você tiver um sinal positivo, tá? Os valores que estiverem dentro do parênteses, eles não mudam de sinal, tá? Independente da quantidade de elementos que tenha dentro do parênteses. Então, de novo, sempre que que antes do sinal de parênteses, você tiver um sinal positivo, todos os elementos que estiverem dentro do parênteses, eles não vão mudar de sinal. Por outro lado, se antes do sinal de parênteses você tiver um sinal negativo, os infinitos elementos que você tiver dentro do final do sinal de parênteses, eles mudam de sinal. Tranquilos? Ó, sinal negativo antes do parênteses. Então isso aqui é a mesma coisa que mais 14. Então é como se muda de sinal. Beleza? Sinal negativo. Como dentro do parênteses está mais, então troca de sinal. Ó. Menos 11. Beleza? Sinal negativo antes do parênteses. Como dentro do parênteses está mais, fica menos. Então essas representações aqui, tá? Esses três casos são representações equivalentes. Então, ó, frisando, né? Não confunda módulo com oposto. Módulo vai estar relacionado à distância de um ponto na reta em relação à origem, ao passo que simétrico são os pontos, geralmente dois, na reta que ocupam posições simétricas em relação à origem. Beleza? Grava aí. Exercícios resolvidos. Exercício 1. Item A, determine o oposto de menos 6. Item B, determine o oposto de 100. Item C, determine o oposto de menos 15. Item D, determine o oposto de 99. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Item A, né? O oposto de menos 6. Lembra, o oposto do número é o mesmo número com o sinal trocado. Ó. O oposto do número é o mesmo número com o sinal trocado. É como se você estivesse em menos 6, lá na reta numérica, vai até a origem, tá? E a partir da origem anda mais 6 unidades, porque é valor oposto, beleza? E o oposto de menos é mais. Item B, né? Oposto de 100. Então você está lá na frente, em 100 positivo, aí você vem até a origem, beleza? E como é um sinal aqui à esquerda de 100 é positivo, então você anda 100 unidades no sinal negativo. Então, ó,
sinal positivo aqui, como é o oposto que ele pede, sinal negativo, beleza? Sempre o oposto é o mesmo número, só que com sinal trocado. Então, lógico, menos 15 vai dar 15, vai para você. E o oposto de 99 positivo é 99 negativo. Tranquilos? 2. Escreva o valor absoluto, né? O valor absoluto é a mesma coisa que módulo. Tranquilos? Então, item A, menos 6. Item B, 100. Item C, 15, menos 15, né? Item D, 99. Item E, menos 21. Item F, menos 117. Item G, 50. Item H, 315. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá, né? Item A, né? Como ele quer o valor absoluto vai se referir à distância percorrida, tá? Em relação à origem. E sempre distância vai ser valor positivo, beleza? Então, ó, 6 positivo. O valor absoluto de 100. 100 positivo. Item C, valor absoluto de menos 15. 15 positivo. Sempre, 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 valor absoluto ou módulo vai ser valor positivo. Tranquilo? Lembra? Módulo de um número é sempre o número, só que com sinal positivo. Resposta do item D, 99, né? Como é positivo, como é a distância, então o valor é positivo. Perceba que do item A até o item D, tá? Eu peguei, foi, né, propositadamente, os mesmos valores do exercício 1, né? Ó, menos 6, 100, menos 15, 99. Só que aqui, ó, deu o sinal trocado, né? Era menos 6, deu mais 6. Era 100, deu menos 100. Menos 15, mais 15. 99, menos 99, tá? Em oposto, ele aceita o valor negativo, tá? Porque são dois valores em relação à origem. No caso de valor absoluto ou módulo, módulo só vai aceitar valor positivo. Beleza? Continuando, item E, menos 21, então vai dar 21. Então tudo vai dar positivo, tá? O que é positivo fica positivo, o que é negativo fica também positivo. Tranquilos? É importantíssimo que você entenda, né? Assimile esse conceito, tá? De módulo ou valor absoluto, porque lá em geometria plana, por exemplo, quando vai determinar lados de polígonos, lados de figuras geométricas, tá? A partir daqui, tá? De valor absoluto, a gente só consegue determinar, ou só conseguimos definir lados de figuras geométricas como valores positivos. Beleza? Valeu, turminha.